Dia bom, né, para estar na igreja aí. Ainda bem que ninguém aqui é de açúcar, tão doce assim que derrete. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui hoje? Amém? Você está contente? Amém. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Amém? Não há lugar melhor. Agora sim, se eu apertar um pouquinho, você vai continuar feliz e alegre por estar aqui essa noite? Amém? Aleluia. Porque hoje o assunto que a gente tem hoje, irmãos, é firmeza doutrinária, né? E aí a gente pensa logo no puxão de orelha, não é verdade? Firmeza doutrinária, irmão. Mas o intuito, irmão, assim, o que a palavra traz para a gente não é trazer condenação para nossas vidas, mas trazer base, trazer alicerce. Porque isso é muito, muito necessário. A gente precisa ter firmeza na nossa vida, não é verdade? Diga assim, olha, eu preciso ter firmeza. E a minha firmeza começa na minha voz. Então eu tenho que ser firme, não é verdade? Sim, sim, não, não. Né? Às vezes a gente vê cenas de colégio que assim, e na minha época, hoje eu acho que o pessoal não faz mais isso não, mas na minha época lá, quando estava no colégio, às vezes estava respondendo, principalmente questão de matemática, e quando o professor deixava lá, você está lá no giz, no quadro, e aí o professor chegava e dizia assim, você tem certeza? Nossa! Aquilo parecia que era um erro. Você já dava como errada a questão, não sei, não deu certo. Mas professor, não é isso, eu só estou perguntando se você tem certeza. E a gente ficava insegura, eu pelo menos às vezes ficava insegura ali na questão. Mas quando você tem certeza, irmão, é diferente. Não é? Quando você domina um assunto, quando você tem entendimento sobre aquilo, e alguém diz assim, ó, não é assim, ou você tem certeza, é fácil dizer, olha, tenho certeza. Eu tenho certeza. É dessa forma e acabou. Não é verdade? Então, assim, quando a gente fala da palavra nesse sentido, irmãos, não é diferente. Entendeu? Paulo fala que a gente tem que estar pronto para responder às pessoas o motivo da nossa esperança. Ou seja, eu não posso ficar titubeando. Vem cá, por que você aceitou Jesus? Isso aí é porque eu fui na igreja no domingo e falaram alguma coisa lá e eu fui lá e levantei a mão. Não, irmão. Eu tenho que ter convicção naquilo que eu fiz. Não é verdade? Mas isso começa com o processo. Você sabia que tem um processo para isso? Não é? Porque assim, a gente não consegue, e ninguém consegue, irmão, levar muito tempo algo na vida em que ele não acredita. Isso pode acontecer, pode suportar uma situação por curto prazo, por alguma situação. Mas levar uma vida a longo prazo, irmão, sem acreditar em alguma coisa, não dá. Porque os sinais aparecem. Não é verdade? Em tudo. Se a gente não acredita muito numa coisa, a gente está lá e tal, mas a gente não acredita muito. Uma hora, irmão, quando a coisa apertar, é possível que a gente caia fora. Não é? Porque a gente não tem firmeza naquilo. A gente não está firme nisso. Às vezes a gente chegou até a informação. Às vezes a gente conhece alguma situação. Conheci e tal. Mas entenda, irmãos, que quando se fala da palavra, você, só a informação, não tem acepção mental. Você já viu isso, que muita gente confunde fé com acepção mental? Conhece e acha que está acontecendo? Não, irmão. Não é raso assim, não. Lembra daquela parábola do semeador? E saiu e jogou onde tinha pedras. E o que é que acontecia? E aí criou raízes rapidinho, mas veio o sol e com isso a planta murchou e se secou. Ah, quem era esse? Não, aquele que recebendo a palavra recebe com alegria, mas não tem fundamento em si. Faltou firmeza doutrinária. Não tem fundamento. Aí quando vem o sol, vem as lutas, vem as dificuldades, o que é que acontece? Seca.
Não é isso? É interessante quando a gente vê uma planta como o bambu. Você sabia que o bambu é uma grama? Curiosidade aqui. Vocês sabiam disso? É da mesma família do capim. Sabia disso? Capim e bambu está na mesma família. Se você for olhar, é a mesma família. Agora que diferença, né? Você pega o capim rapidinho ali, ele cresce rapidinho, o capim de um dia para o outro já está crescendo. Você puxa ali também, ele sai na mão. Não é verdade? O bambu leva 5 anos para começar a crescer. Ele atinge cerca de 1 centímetro, 2 centímetros, e aí começa só a enraizar. E é 5 anos ali enraizando. Vai enraizando, 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 enraizando. Quando ele começa a crescer, a taxa de crescimento dele também explode. Aí é questão de metros assim por ano. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Por quê? Porque houve primeiro um fundamento. Houve primeiro uma base. Está entendendo, irmão? Se eu quero crescer em Deus, se eu quero viver com Deus, eu preciso mergulhar primeiro na palavra. Eu preciso me aprofundar naquilo que são as verdades que Ele mostra para mim. Porque Ele mesmo declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se eu não conheço, porque a gente lê a Bíblia, amém, mas aí a gente entende? Não, aí precisa entender. A partir do momento que a gente lê e entende, o que é que a gente faz? A gente pratica. Não é verdade? Não tem esses passos? Eu leio, eu entendo, eu pratico, e aí, irmão, o resultado vem. Aí o bambu, ó, voa. Quando olha assim, mas aquele irmão ali, nossa, você viu o que Deus fez aí na vida dele? Ó, já estava enraizando ali há tempo. Uma das coisas que, assim, para mim foi notório, quando estava estudando os livros de Kenneth Hagin e tal, e vendo o processo de cura dele, né? Irmão, não foi de um dia para a noite, não. Ele começou a mergulhar nas escrituras primeiro. Ele começou a buscar ali, e começou nessa busca pela palavra, ele já estava com meio que, já no último estágio, né, os médicos já tinham desenganado, dizendo: olha, deve ser a última vez, ano que vem talvez, você nem esteja aqui. Desenganado já, problema cardíaco gravíssimo. Tudo certo para morrer, o diagnóstico era esse. Mas ele começou a mergulhar na palavra ali, começou a mergulhar nas escrituras, e aí começou a falar, a meditar sobre cura. Sobre as curas que Deus fez, como Deus fez, o que é que aconteceu com aquelas pessoas. Então, primeiro ele começou a ler, depois ele começou a meditar. E aí ele foi vendo os princípios para aquilo. E aí ele começou a declarar. Ele começou a conquistar aquilo ali, a se apegar daquela verdade. Ele começou a conhecer essa verdade e ele disse: não, agora essa verdade vai me libertar disso aqui. E o que é que aconteceu? Foi liberto. Enfermidade, ó, foi embora, cura. Não tinha mais. Por quê? Profundidade, firmeza doutrinária. Amém? Dito isso, vamos para o nosso texto, João 7, 16 a 19. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Próximo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Próximo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Em outras palavras, ele fala: olha, a minha doutrina não é a doutrina de mim mesmo, eu estou falando pelo Pai.
E depois ele segue na sequência, dizendo, olha, quem viver essa doutrina vai provar disso aí. Ele vai colher essas mesmas coisas. Vai colher o mesmo resultado. Quer ver? Veja no verso anterior. Fala aí, vamos repetir de novo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, ou seja, está se referindo à doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Em outras palavras, é dizendo isso, olha, põe à prova. Vive essa doutrina. Faça. Porque viver essa doutrina, irmãos, é praticar. Porque eu vou dizer para você o que doutrina não é. Doutrina não é um sistema de crença para criar regras. Isso é coisa de usos e costumes. As pessoas às vezes falam, né, traz um ensino, e aí fica aquelas coisas pode usar saia, não pode, pode fazer isso, não pode, pode fazer aquilo, não pode. É um pode, não pode, violento, que a gente fica assim. Por quê? Aquela situação, olha, você fala da palavra, mas parece que a pessoa não escutou. Aí para dar uma grifada embaixo, aí fala assim, não, tem essa doutrina aqui. Como se fosse essa regrinha, ó, já que você não ouviu, então vai a regra. A regra é essa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. E até isso é reprimido, que ele fala assim, Paulo fala, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, a própria palavra é contra isso. Porque você precisa entender que doutrina não é regra, doutrina é ensino. Doutrina é ensino, ponha isso na sua... Olha, doutrina não é regra, regra é outra coisa, usos e costumes é outra coisa. Doutrina é ensino. Ah, mas toda a doutrina, quando fala doutrina, quer dizer que é de Cristo e tal? Não, irmãos, tem doutrina para tudo que é lado nesse mundo. Entenda isso também. Entendeu? Há muitas doutrinas por aí, muitas e muitas mesmo, dos mais diversos assuntos. Tá bom? Mas o que a gente tem como verdade para a nossa vida é a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina, né? E esse ensino, quando Jesus fala desse ensino, dessa doutrina de Cristo, ela fala de uma doutrina que é relacional. Está entendendo? A gente pode dar até uma viajadinha, bota Deuteronômio 10, 12. Vamos lá para o Antigo Testamento. Veja bem, era um momento ali que o povo estava recebendo leis, recebendo todos aqueles costumes que haviam, mas havia algo que, assim, para eles, como eles não tinham o Espírito Santo dentro, ficava meio difícil para eles entender aquilo. Mas para a gente é muito mais fácil. Amém? Porque a gente sabe, por exemplo, quando Jesus ele chega ali no Novo Testamento e define toda a lei em 2 mandamentos, que ele diz, olha, amarás o teu Deus com todas as suas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, e aí fazendo isso você cumpre a lei inteira. Então, assim, era algo que eles não conseguiam entender. Por que ele não conseguia entender que o mesmo Deus que falava assim, ó, não adulterarás, era um Deus que estava revelando que ele era fiel. Que ele era leal. O mesmo Deus que diz não roubarás, era um Deus leal se revelando, olha, eu sou assim. Não roubarás. Você vai andar comigo? Não roubarás. Não adulterarás. Não darás falso testemunho de um Deus que era verdadeiro. Mas para aquele povo não entendia. Mas ainda assim, né, havia assim, ministrações do Espírito, como Moisés fala nesse texto, Deuteronômio 10, 12. Depois de dar todos esses costumes, todas essas leis, um versículo que é falado, que diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos. Olha que relacional, irmãos. Deus é um Deus que gosta de andar, né? Um Deus de caminhada. Sai, Abraão, da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá vai Abraão caminhando. Jesus pegava os discípulos, vamos caminhar.
Irmão, justamente porque é uma figura desse relacionamento. Você não pode estar baseado na doutrina de Cristo sem estar se relacionando com Cristo. Se você está fazendo isso, você está vivendo regra. Você está vivendo religião. Porque você precisa entender a palavra e de quem a palavra fala. A palavra é Jesus, irmão, é o verbo vivo. Tudo isso aqui é para mostrar Jesus. Ele é o princípio e ele é o fim. Bota de novo aí o versículo ainda. Que andes com todos os seus caminhos e ames. E o ames. Olha só que coisa. Amar. Parece assim, quando a gente fala assim, amar a Deus, você vai cobrar que alguém ama. Porque, irmãos, é outra coisa que às vezes demora para a gente entender, é que seguir a Deus, servir a Deus, entregar a sua vida a Deus, não é uma decisão emocional. Está entendendo? Mas é uma convicção, uma firme convicção. Não, olha, eu quero. O amor, irmãos, ele escolhe amar. Entende isso? Porque Deus nos escolheu, sendo nós ainda pecadores. Ele escolheu. O amor é uma escolha. Você sempre pode agir em amor ou não. E essa escolha é sua. É minha. É unicamente, é pessoal, irmão, é relacional. E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Convicção, irmãos. Convicção naquilo que você deseja. Não adianta a gente vir no culto, pular, dançar e tal, glória, isso aí é bênção, amém, tá, glória a Deus. Mas se ficar só no campo da emoção, irmão, não fez nada, tá igual capim. Ó, puxa com a mão. Na hora que aperta, oh meu Deus, misericórdia. Não vou não, hoje eu estou dodói. Hoje eu estou dodói, ou então o irmão não olhou para mim direito, eu já fiquei chateado, porque ele me olhou torto. Ei, irmão, falta firmeza doutrinária. A quem eu estou servindo, com quem eu estou andando? Qual é a doutrina, qual é o ensino que eu estou recebendo? Amém? Vai lá em 2 João 1,9. 2 João 1,9. É engraçado porque firmeza doutrinária não é entrar. Firmeza doutrinária, quando a gente vem, não é aceitar Jesus aqui e tal, amém, isso é o início da caminhada. Firmeza doutrinária é permanecer. Isso é firmeza doutrinária. Permanecer. Amém? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha só que bênção. Aleluia. Então não existe essa de dar jeitinho, não é verdade? Não existe essa de caminhar de qualquer jeito. Não é? Olha, eu posso fazer, não, isso aqui precisa ser atualizado, isso aqui é muito antigo, isso aqui é muito quadrado. Ei, irmão, a doutrina de Cristo, ela não muda, não. Não tem essa de atualizar com o tempo, né? A gente não precisa pegar a palavra e atualizar. Agora, se você escolhe o que você quer crer, selecionar, relativizar alguma coisa, aí é o problema que você vai passar. Porque na hora do resultado, de você não enxergar o resultado na sua vida, aí fica aquela coisa, fulano de tal, a culpa é isso aqui. Porque hoje, irmãos, é triste dizer isso, mas o maior número de desviados hoje, segundo a pesquisa que foi feita, eu acho que foi
há uns 4 anos atrás, o maior número de desigrejados, de pessoas desviadas, estava constando como decepção. E quando eles foram buscar justamente essa, o que era, definir melhor nessa pesquisa, né, através dos itens, por que as pessoas estavam dizendo que estavam decepcionadas? A que venceu, o top 1, era que as pessoas não tiveram o resultado que elas esperavam na vida delas. Olha que coisa. Saíram frustradas porque acharam e conheceram um evangelho sem poder. Mas por que, irmão? Por que isso aqui? Porque aí, olha, se você prevarica, não persevera na doutrina, não tem. Você lembra do que é que Jesus falou lá no evangelho, no que a gente acabou de ler ali no evangelho de João? Lá atrás, faça a prova, viva essa doutrina. Quando a gente encerra os cultos, tem uma frase que a gente usa muito, que diz o quê? Aperfeiçoados no quê? Na prática. Essa é a firmeza doutrinária, é a prática da palavra. Se fosse consolidar aqui, não, Alex, uma pessoa assim que tem firmeza doutrinária, é a pessoa que pratica a palavra. Se você, irmão, está praticando a palavra, você está se enraizando. Lembra disso aí? Bota aí Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cavou, irmão. Esse aí cavou. Foi igual bambu, foi buscar lá embaixo. Ninguém está vendo nada, mas ele está buscando, está se enraizando. E aí fala, olha, vem tempestade, vem chuva, vem vendaval. Quer dizer, situações vêm, irmãos, porque vem para todo mundo, deixa eu te falar. Né? A gente não vive no evangelho de faz de conta, que diz assim, tudo é flores. Então isso aí não é a verdade do evangelho não, irmão. Não é isso que a palavra fala não. Mas ela fala que em Cristo, ou seja, permanecendo firme, eu sou mais do que vencedor. Essa garantia eu tenho. Se eu vivo a palavra, eu entro na situação sabendo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os perrengues, né? As coisas vêm bem, irmão. Mas olha, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Se eu vivo isso. Agora, prevaricar, irmãos, é justamente relativizar. Prevaricar é adulterar. É mudar. É trocar. São sinônimos. Então, quando você troca, quando você muda, você pega a verdade de Deus e você troca por um conselho. Você pega a verdade de Deus e troca isso por um entendimento que chegou de algum lugar. Aí você não pode querer, irmão, o resultado. Jesus, ele fala que ele é a videira, que nós somos os galhos. E ele diz assim, olha, todo aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto. Mas quem não está, não produz nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. Entendeu o relacionamento, irmão? Eu tenho que estar ligado nele. Está entendendo? Quando Jesus estava andando aqui sobre essa terra como homem, né, hoje ele anda em cada um de nós, mas naquela época lá atrás, ele estava andando como homem aqui no seu ministério. Era uma pessoa só. Hoje a gente tem o Espírito Santo dentro, glória a Deus, a gente tem acesso aí onde está. Mas na época as pessoas, onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Para desfrutar dessa bênção, irmãos, e o pessoal passava, entrava no deserto, e direto por quê? Onde estava tinha milagre. Olha, se eu estou com Jesus, a morte não chega. Se eu estou com Jesus, a doença não fica. Andava com ele. Entende isso?
O que é que o Senhor teu Deus quer de ti? Apenas que o temas, que ande humildemente com o teu Deus. E isso era a escolha para um povo. Moisés, se depois os irmãos quiserem ler esse texto, é muito, muito bom. Ele vai falando, ele diz, olha, vocês obedeceram nisso, 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 nisso. Mas o conselho de Deus é esse. Viva isso. Não é? Porque quando a gente não vive isso, a gente cai naquela parte de Tiago. Não é? Tiago está lá em 1 Tiago 23 e 24. Põe aí. 1 Tiago 23 e 24. Congelou. Tiago. Tiago 1. Falei não? Desculpa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, seguinte, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo esqueceu de como era. Chegou num culto abençoado, recebeu uma palavra maravilhosa, às vezes até de confronto com a vida dele. Olha, você precisa, tem isso aqui para você pôr em ordem, Deus quer que você avance, mas isso aqui precisa ser ajustado, e ninguém gosta de ser confrontado, mas aí ele recebeu, aí sai daqui, e deixou para lá, vou seguir do mesmo jeito. O que é que acontece? Voltou para o estágio inicial, fez o quê? Nada. Está entendendo, irmãos, como é infrutífero quando a gente não fica fundamentado, não tem essa base doutrinária? A gente precisa entender, porque assim, como eu disse, a gente não pode ser como um menino. Efésios 4, 13 e 15. Efésios 4, dessa vez eu falei. Efésios 4, 13, 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é Paulo falando à igreja, instruindo a igreja ao crescimento. Olha, você precisa crescer mais, você precisa conhecer. Lembra um dos passos que precisa para poder estar vivendo, fundamentado? Eu preciso entender e depois praticar. Então eu preciso conhecer. Amém? Unidade, a fé do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O padrão é esse. Altíssimo. Amém? Segue aí o próximo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é que mudou a direção? A doutrina. O vento. Lembra da casa? A casa construída na rocha, bate o vento e ela fica lá. Fundamentado, doutrinado. Mas esse aí, o que é que acontece? Bateu o vento, muda de direção. Eu falo para os irmãos, você já imaginou um barquinho, a vela, e ele, toda vez que vai o vento, ele vai no sentido do vento. Para onde é que ele chega? Será que ele chega num porto? Não chega, irmão. Ele não chega para lugar nenhum. Ele vai ficar ao léu. Vai para cá, aí o vento vai soprar para o outro lado, vai para lá. Está entendendo? E tem muita gente sendo tocada assim. É triste dizer isso, mas na internet a gente vê muita gente, porque vem uma doutrina de lá, a internet, o cara coloca uma doutrina lá, um ensinamento, joga para um lado. Depois vem outro, joga para o outro. E aí a pessoa está confusa, não sabe, olha, e aí está pulando, está cantando, está pulando, aí você não sabe se realmente está falando de uma igreja cristã, se é um centro espírita, você não sabe.
Não sabe. Porque não tem identidade, irmão. E aí ele segue, para que não sejais inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Deixa eu te dizer, tem muita gente inteligente nesse mundo, viu? Muita conversa bonita. Olha, gente, tem conversa bonita, que você fica assim, nossa, para conhecer, assim, você até dá aquela coisa assim, será? Né? Você já escutou alguma coisa assim que parecia meio, mas o cara convenceu, falou tanto que você diz assim, será? Te colocou num lugar de dúvida. Fraudulosamente, ó. A lábia. Já ouviu essa expressão, né? O cara tem uma lábia que fala. Mas, irmãos, quando você volta aquele exemplo lá da Casa da Moeda, né? Que a gente falou aqui algumas vezes. Quando um técnico daquele que vai olhar dinheiro, nota, o que é que faz com que ele identifique toda a falsificação? Ele conhece a verdadeira, só que ele conhece a nota verdadeira profundamente. Ele pega o tato assim da nota, ó, o tato ele já sente, já começa a dizer, ó, o tato tá diferente, não bate. Ah, o tato passou, peraí, vamos ver as marquinhas aqui, a marquinha, e essa marquinha aqui não bate. E sempre tem algum ponto que a falsa pega. Porque, irmão, tem doutrinas que são muito sutis, que ela vem enganosamente. E se infiltra mesmo. E o que é que vai me manter firme fora disso, irmão? É isso aqui, ó. É a palavra. É ela que vai pegar. À medida que eu conheço e a pratico, isso vai me guardar de viver essa realidade. De não ser um menino. Não é? Em Hebreus 5, 10, 12. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele estava falando do sacerdote de Melquisedeque. Aí segue. Do qual muito tempo que dizer, de difícil, muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. O autor de Hebreus está chamando a atenção, olha, tem muita revelação aqui, tem muita riqueza aqui, eu tinha muito para ensinar sobre isso aqui, mas eu não posso dizer por quê? Porque vocês foram negligentes no ouvir. Não deram atenção. E aí segue a próxima. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ele está dizendo, olha, eu quero avançar. A gente pode avançar, tem muito mais para receber. Mas aí não pode porque tem que voltar para o fundamento. Faltou fundamento. Você já viu uma casa, quando vai construir assim, constrói um andar, às vezes o cara faz um fundamento bom, constrói outro andar, aí, eu quero construir mais 3 andares em cima, então tem que voltar para o fundamento. Para avançar tem que voltar para o fundamento. Amém? É essa a situação. E aí dizendo que tinha que tomar leite. Tinha que tomar leite, irmão. Há mais revelação, mas deixa eu te falar, nós precisamos permanecer sempre instigados em nos aprofundar mais, em buscar essa rocha. Ali em Timóteo fala isso, né? Que Paulo fala assim, Timóteo 1,6, ele fala com Timóteo está falando com Timóteo, olha, tem que buscar a doutrina, mas já sabendo que Timóteo enfrentaria oposição. Ele vem falando os conselhos de Timóteo, olha, se aprofunda, conhece a doutrina, tu estuda e tal, e ao mesmo tempo ele dizendo, olha, mas vai acontecer também, disso aí, do que desviando-se alguns se entregam a vãs contendas, segue a próxima, querendo ser doutores da lei
e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Próximo. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. As pessoas queriam contender com Timóteo, com a doutrina que ele havia recebido. A oposição, enquanto ele se aprofundava na doutrina da graça, o pessoal querendo confrontar. A oposição vem, irmãos, mas você permanece firme. Firme naquilo que você recebeu. Amém? Porque os opositores vão vir. Em alguns versículos antes, né, alguns capítulos ali, você vai ver situações, depois que, mesmo Paulo fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não se engane, irmão. Tem doutrina para matar a sua fé. Sabia disso? Tem doutrina para te desanimar. Tem doutrina para quebrar sua santidade. E está tudo aí. Está tudo soprado aí. E se você pegar, você pega o prejuízo. É igual a nota falsa, né? Peguei. De quem é o prejuízo? É seu. Não é verdade? A gente acha que, mas isso e tal, não é no mundo não, irmão, é na igreja. Vai aí em Apocalipse 2,14. Vocês ainda me amam, né? Apocalipse 2,14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha a doutrina. Olha uma doutrina aí, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha o tropeço. Deixa eu te falar, se a gente voltar nos textos e ver, é interessantíssimo isso aí, do Balaão. Por quê? Quem foi Balaão? Vocês lembram lá quando o povo estava andando no deserto? Um rei chegou e disse assim: rapaz, esse povo aqui, eu preciso combater eles, mas eu não vou com a cara limpa não, porque eles já saíram do Egito, já teve aqueles sinais todos. Eu vou ter um profeta aqui, e eu vou pegar esse profeta para amaldiçoar aquele povo lá. Era Balaão. E o negócio era dinheiro, né? Balaão ia receber dinheiro. Veja, irmãos, ele foi, só que Deus proibiu dele dizer qualquer maldição. No final ele teve que dizer uma bênção, né? E por 3 vezes eles tentaram amaldiçoar, e 3 vezes Deus abençoou, usou a própria boca dele para abençoar. Mas entenda, Balaão era um homem próspero, tinha resultado financeiro na vida dele, recebeu muito dinheiro para fazer o que ele estava fazendo. Era um homem que às vezes até ouvia. Ele ouvia a profecia, ele profetizava, irmão. Balaão profetizava, sabia disso? A Bíblia está lá. Agora, tinha aliança? Não. Praticava essa caminhada com Deus? Não. Era alguém que gostava de viver as bênçãos. Sabe, é muito perigoso isso, porque tem determinado trecho da palavra, quando Jesus está falando, olha, e muitos dirão naquele dia, em teu nome eu expulsei demônio. Nossa, expulsar demônio, mas não era isso que a igreja faz? Faz, irmão. Mas tem gente também que faz aí por fora. Curei enfermos, olha, outra coisa também. Não é verdade? E a palavra de Deus para essas pessoas era: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Entenda, relacionamento, viver a palavra, não é só conhecê-la, é vivê-la. Amém? Era carta para a igreja, irmão, não era lá para o mundo não.
Essa carta aqui é uma carta para a igreja. Em Apocalipse está lá. Então a gente precisa realmente, é uma necessidade nossa, a gente não pode relativizar o que a gente recebe. A Bíblia não é para ser relativizada. Os valores de Deus, eles não mudam com o tempo. Não adianta querer modernizar a coisa. Você pode modernizar como quiser, pode ser qualquer coisa, menos o Evangelho de Cristo. Pode chamar de qualquer nome. Está livre aí a placa. Mas você só não pode dizer que está vivendo plenamente o Evangelho de Cristo. Porque para viver o Evangelho de Cristo, você precisa seguir a doutrina de Cristo. Viver em amor, em piedade, em santidade. Não é que você vai viver isso pela sua força, irmão. E aí a gente entra assim, num ponto de graça, né? Não é merecimento próprio, não. Mas você vive à medida que você caminha com Ele. Aquelas pessoas que caminharam com Jesus no passado, e assim ainda nós hoje, nós somos renovados à medida que nós nos relacionamos com Ele. A nossa força não é nossa mesmo para se santificar, para buscar, para orar, não. Mas à medida que eu disponho o meu coração a estar próximo a Ele, andar humildemente com meu Deus, meu irmão, e viver a palavra, aquilo que Ele ordenou para mim, é certo que eu vou colher, e eu vou colher muito fruto. Amém? Então, amém.